Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Pedro Garcês, professor de ensino religioso. E essa primeira videoaula eu vou trabalhar com vocês com o sexto ano. É o primeiro vídeo de aula do ano de 2021 agora para o sexto ano. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o ensino religioso, para que vocês tenham uma noção, que é o primeiro ano que vocês vão ter ensino religioso com um professor específico disso, né? Vocês têm ensino religioso até o quinto ano, no entanto, não é um professor específico. E pela experiência que eu tenho, na maioria das vezes, o ensino religioso nas séries iniciais trabalha com questão de valores, tá? Mas na prática não é isso. Na realidade, nós temos bastante conteúdo para estudar. É uma disciplina com bastante curiosidades, e vocês vão entender que é necessário se dedicar e prestar atenção, tá? Para começar, para a gente entender o que é ensino religioso, primeiro a gente precisa saber o que não é ensino religioso. Primeira coisa, ensino religioso não é aula de religião, tá? Ensino religioso não é aula de religião. Vocês vão entender por quê. Porque no ensino religioso o objetivo é que vocês aprendam sobre as diferentes crenças e formas de fé, formas de manifestação da fé, as diferentes formas que o ser humano encontrou para manifestar as suas crenças pessoais, aquilo que nasce com o ser humano muitas vezes, e aquilo que ele aprende ao longo do tempo, as coisas que ele acredita. Então as diferentes formas de manifestação da fé são, digamos assim, as manifestações religiosas, tá? Então, o ensino religioso estuda isso. Nós estudamos isso para saber qual é a influência que isso tem na vida de cada pessoa e na sociedade como um todo. E vocês podem ter certeza que nós temos muita influência da religião na sociedade. Nós moramos num país que teve uma colonização predominantemente católica, cristã, né? E isso influenciou muito na nossa cultura, né? Hoje nós temos uma cultura bastante influenciada pela religião cristã, a nossa culinária, a nossa forma de se vestir, o nosso vocabulário, né? Até mesmo a nossa economia é influenciada pelas religiões, não só a religião cristã, religiões afro-brasileiras, religiões como do islamismo, né? Nós temos muita influência, e isso ao longo do tempo, ao longo das aulas, vocês vão ir aprendendo. Os nomes, nossos nomes, têm bastante influência, né? Os nomes das cidades, os nomes das ruas, dos bairros, tudo isso sofre influência. Desde a política, tudo isso tem influência da religião. E vocês vão perceber ao longo do tempo, e isso nós vamos estudar. Mas o que o ensino religioso faz? Nós estudamos essa influência com um objetivo. O objetivo de que a gente, ao estudar essa influência da religião, da religiosidade como um todo, você possa conhecer um pouco mais a tua religião, aquela que você segue, ou se você não segue nenhuma, você ter uma noção do que as religiões pregam, do que elas ensinam, e também conhecer um pouco das religiões das outras pessoas, com o objetivo de você respeitar e também ser respeitado. Religião é um assunto bem delicado, porque mexe com convicções, mexe com certezas que as pessoas têm, e isso faz com que as pessoas muitas vezes tenham preconceito em relação a outras religiões que não são as suas. Então o objetivo do ensino religioso é que a gente conheça, e conhecendo a gente possa respeitar. Claro que dentro do ensino religioso, em vários momentos, nós vamos conhecer as doutrinas das religiões, né? Mas o ensino religioso ele não serve para doutrinar você. Eu, como professor de ensino religioso, não estou aqui para ensinar você a seguir uma determinada religião, ou fazer você se tornar um santinho, né? Com auréola na cabeça, com asinha, não. Não é esse o objetivo. Não vou ensinar você a rezar, não vou ensinar você a orar. Apesar disso, não vou ensinar você a rezar nem a orar, mas eu vou ensinar você a diferença entre rezar e orar. São duas coisas distintas, tá? Então, o objetivo do ensino religioso é que você tenha esse conhecimento, né? E tendo esse conhecimento, você possa diferenciar o que é religião, o que é cultura, o que é bom para você, o que você acha que não é, né? E até mesmo para a gente poder discordar de algo, a gente precisa conhecer. Eu não posso dizer que eu não gosto de jiló se eu nunca comi jiló. Eu tenho que experimentar.
A vantagem no ensino religioso é que você não precisa experimentar uma religião, frequentar ela para conhecer. Você vai poder conhecer através das aulas e assim você faz uma análise. Olha, isso é legal, isso não é, isso é bom, isso não é, né? E eu não estou aqui para fazer juízo de valor de nenhuma crença, nenhuma religião, nem para impor uma religião. Então o ensino religioso ele não é aula da religião por esse motivo, porque ele não é doutrinário, tá? Diferente da aula de religião. A aula de religião é doutrinária. A aula de religião serve para você seguir uma determinada crença, para você seguir uma determinada religião. Exemplo de aula de religião, catequese. Se você faz catequese, você é católico, provavelmente, né? Quem faz catequese é católico. Aquela catequese, aquela aula que tem uma vez por semana, lá na paróquia, muitas vezes, né? Tem uma catequista, um catequista, às vezes é o padre, às vezes é um voluntário da igreja, uma voluntária. Ali você faz a catequese para quê? Para aprender a ser um bom católico, conhecer a doutrina da igreja, conhecer as doutrinas, os sacramentos da igreja, saber como agir em determinadas situações, o que a igreja ensina, né? Saber como se portar em determinados momentos, né? Na catequese que você aprende lá a fazer o sinal da cruz, você aprende a rezar, você aprende as orações que a igreja determina. A catequese é um exemplo perfeito de aula de religião, porque é para você aprender a ser um católico. Se você é evangélico, por exemplo, e faz escola bíblica dominical, escola sabática, como no caso dos evangélicos adventistas, né? Você faz uma aula de religião. Escola bíblica é para você aprender a seguir os ensinos da Bíblia, os ensinos dentro daquele conceito que a igreja evangélica entende que são os ensinos da Bíblia. Então é aula de religião, né? Se você faz qualquer tipo de ensino doutrinário, né? Se você vai em palestras, por exemplo, dentro de um centro espírita, você está aprendendo uma doutrina, você está aprendendo um ensino doutrinário, então é aula de religião. O ensino religioso não é isso. O ensino religioso, nós até vamos saber o que é dito nesses lugares, o que é ensinado, o que é falado, mas não com o objetivo de você seguir aquela doutrina, com o objetivo de você conhecer e, conhecendo, poder respeitar. Tá? Então essa é a primeira questão. Mas nós precisamos diferenciar exatamente uma coisa da outra. Como você, no sexto ano agora, por exemplo, na disciplina de História, você vai estudar pré-história, né, o homem das cavernas. Então, para que o ensino religioso possa, digamos assim, ser enriquecido e a gente possa contribuir também com a disciplina de História, em ensino religioso nós vamos estudar o surgimento da religião na história da humanidade. Como que surgiu a religião? A religião surgiu lá na pré-história também. O homem das cavernas já tinha religião. Claro que não é a religião organizada como nós temos hoje, mas já tinha religião. Nós vamos estudar isso no decorrer das aulas. Mas antes de nós entrar nesse assunto, eu vou só trazer para vocês aqui as duas definições principais. O que é religião, a definição, tá? Isso vocês vão ter por escrito no caderno. Aqueles alunos que estão acompanhando essa videoaula aqui, se quiserem depois anotar, está no YouTube essa aula, você pode pausar, pode voltar, mas você vai ter esse texto por escrito também, quando estiver funcionando o Google Sala de Aula, o Classroom, né? Ou quando tivermos a aula presencial, você vai poder copiar essas duas definições aqui. Eu passo a definição da forma mais simples possível, tá? Da forma mais simples possível. Eu prefiro explicar mais do que escrever. Então, primeira definição. Definição do que é religião. O que é religião? Bom, não existe uma definição única do que é religião. Você pode pegar dicionários, diferentes dicionários, e em diferentes dicionários você vai encontrar definições diferentes do que é religião. Tá? Então, eu não posso pegar uma definição única. Mas, para o ensino religioso, eu prefiro a definição que for mais didática. O que é didática? Que tem mais a ver com aula, com sala de aula. Então, a definição de ensino religioso que mais se enquadra naquilo que nós queremos falar aqui, tá? É mais ou menos assim. A definição de religião, não de ensino religioso. Definição de religião. Religião, tá? Ela pode ser definida como a crença na existência de forças ou seres sobrenaturais e a manifestação dessa crença, ou seja, o mostrar essa crença através de doutrinas e rituais. Basicamente, a religião é isso.
ok? Religião é a crença na existência de forças ou seres sobrenaturais, depois eu vou explicar o que são forças ou seres sobrenaturais, e a manifestação dessa crença através de doutrinas e rituais. Também eu vou explicar o que são doutrinas e o que são rituais, ok? Vamos lá, vamos por parte. Crença, como eu já falei, é acreditar, né? A pessoa crê em algo. Então, crença basicamente é você acreditar em algo, mesmo que você não tenha comprovação específica naquele momento disso, tá? Então, crença é você acreditar. Então, a religião ela começa com a crença. Mas crença em quê? Crença em forças ou seres sobrenaturais. O que são forças ou seres sobrenaturais? Sobrenatural, primeiro a gente precisa entender. Sobrenatural é aquilo que está além do natural, que não se pode explicar pelas leis da natureza, ou seja, não se explica cientificamente, tá? Que não se explica, não significa que não exista. Vamos entender a diferença. Para a ciência, aquilo que existe pode ser estudado. Para a ciência, para o conhecimento científico, tudo que existe pode ser estudado, medido, calculado. No entanto, a religião ela acredita em coisas que não podem ser medidas, calculadas e estudadas profundamente, pelo menos não fisicamente. Para a religião tem muitas coisas assim. E a ciência, então, ela tem um probleminha com a religião. Ela pensa assim, poxa, a religião defende a existência, por exemplo, de Deus, né? De um Deus ou de vários deuses, depende da religião. Porque nem toda religião acredita num único Deus. Isso nós vamos estudar, vamos entender, né? Tem religiões que acreditam na existência de mais de um Deus. Tem religião que acredita na existência de milhares de deuses. E algumas religiões, talvez as mais conhecidas aqui na nossa região, creem num único Deus, tá? Mas o que acontece? A simples crença em Deus, ela não se explica cientificamente. Você não crê em Deus através da ciência. Você não pode ver Deus, você não pode tocar Deus, você não pode, digamos assim, provar cientificamente a existência de Deus. Quem acredita em Deus, acredita pela fé. Tá? Acredita pela fé. Seria mais ou menos assim. Eu amo minha família. Eu amo meus filhos. Eu amo minha esposa. Posso medir esse amor? Tem como analisar o amor? Tem, porque o amor é um sentimento. Um sentimento não é algo físico. Não tem como você pegar uma parte de mim, colocar no microscópio e encontrar o sentimento ali. Não existe isso. Mas então como que eu provo que eu amo essas pessoas? Amando elas, demonstrando carinho, por demonstrações de amor e de afeto. Então, quem crê em Deus não pode provar que Deus existe. Quem acredita em Deus acredita crendo, né? Experimentando. Eu sempre conto essa história. Uma vez me perguntaram assim, professor, você acredita em Deus? Eu disse sim, eu acredito em Deus. Por quê? Eu tenho motivos, de acordo com tudo que eu estudei, com tudo que eu vivi, as minhas experiências de vida me levaram a crer em Deus, a crer que Deus existe. O senhor pode provar que Deus existe? Não, não posso provar. Mas então por que acredita? Porque eu provei para mim. Eu posso provar para mim. Aí eu dei exemplo. Se eu pegasse uma laranja, né, e chupasse aquela laranja e dissesse assim, olha, essa laranja aqui está com gosto muito doce, parece mel. Geralmente a laranja é um pouco mais ácida. Ácida quer dizer um pouco mais azedinha. Mesmo que ela seja doce, ela é um pouco mais azedinha. Eu disse, não, mas parece mel. Aí você vai dizer assim, não, mas não pode. Bom, eu estou sentindo. Como que você vai ter certeza se essa laranja realmente tem gosto de mel? Se você experimentar ela. Com Deus, com fé, com religião, é a mesma coisa. Depende da experimentação no sentido de sentimento. Tá? Então, a religião trabalha com isso, com coisas que não se podem explicar cientificamente. Que coisas são essas? Deus ou deuses, como diz, tem religiões que creem em vários deuses, a existência de vida após a morte, a existência do espírito, né? Por exemplo, a maior parte das religiões acredita na existência de espírito ou alma, tá?
que futuramente vocês vão estudar a diferença de espírito e alma, porque algumas religiões acreditam que é a mesma coisa. Uns dizem que é espírito quando está dentro do corpo, aliás, desculpa, alma quando está dentro do corpo, e espírito quando está fora. Eles entendem que quando o corpo morre, algo fica vivo. Esse algo seria o espírito da pessoa. Algumas religiões acreditam que esse espírito vai voltar um dia, volta num outro bebê que vai nascer sem lembrar de nada do passado. Isso aí vocês vão estudar. Todas essas crenças mais para frente vão entender, tá? Vão saber diferenciar uma da outra. Mas as religiões acreditam em Deus, almas, espíritos, anjos, né? Os anjos, né? A religião cristã, a religião islâmica, o judaísmo acreditam, essas três religiões, né? E algumas outras religiões acreditam na existência de anjos, que são seres espirituais que estão ao redor de nós, né? E de alguma forma nos ajudam ou não, né? Que também existem os chamados anjos maus, caídos ou demônios, como alguns dizem. Então as religiões acreditam nisso também. Tudo isso são coisas sobrenaturais. Anjos, demônios, Deus, alma, espírito, milagres. Como assim milagres? O que é um milagre? Um milagre é quando algo acontece sem uma explicação científica e é algo, digamos assim, mais relacionado a uma cura, a um livramento. Como assim livramento? Pessoa que, puxa, bateu o carro pegou fogo e o carro estava em chamas e a pessoa conseguiu sair sem se queimar, sem nenhum arranhão, né? Ah, mas isso pode acontecer? Pode, mas para quem passou por isso, pode ter certeza que a pessoa vai entender isso como um milagre. A pessoa que tinha uma doença, foi curada dessa doença, sem tomar um remédio, sem ter um tratamento, apenas pela fé, oração, né? Ah, mas isso acontece? Bom, nesses meus anos estudando as religiões, eu já vi vários relatos como esse, de pessoas que foram curadas, de pessoas que tiveram a sua saúde restaurada, né? Eu vi vários relatos. Tá, mas isso é real? É de verdade? Olha, a gente vai estudar tudo isso e vai saber até que ponto isso pode ser visto como algo real, algo bom, né? Tudo isso a gente vai ver. Mas basicamente a ideia de milagre, a ideia de poder ou dons espirituais, por exemplo, né? Eu imagino que alguns alunos nossos, muitos são evangélicos, já devem ter ouvido falar dos chamados dons espirituais. Se você vai numa igreja evangélica, por exemplo, você vai ver lá pessoas falando numa língua que você não conhece, né? Alguns dizem que é a língua dos anjos ou língua estranha. Pessoas entregando profecias, fazendo profecias, pessoas orando, impondo a mão na cabeça de outras pessoas, pedindo cura, e algumas pessoas testemunhando que foram curadas de dores no corpo e várias coisas. Esse tipo de manifestação, poderes, são coisas sobrenaturais que a ciência não explica. Então, as religiões como um todo creem nisso, tá? Então, voltando lá, estávamos falando da definição de religião. Crença na existência de seres ou forças sobrenaturais. Então eu expliquei o que são esses seres ou forças sobrenaturais: deuses, Deus, anjos, demônios, alma, espírito, milagres, curas, poder. Tudo isso se enquadra como coisas sobrenaturais, que não se explicam cientificamente, tá? Então crer nisso é o começo da religião. Mas a religião, ela vai mostrar isso, ela vai mostrar que ela crê nisso. Como que ela mostra isso? Como que ela se organiza nisso? Através das suas doutrinas e dos seus rituais. O que é uma doutrina? Bom, doutrina, pessoal, é uma regra, tá? São regras. Todas as religiões, pelo menos as religiões, que são organizadas, elas têm regras, tá? Regras que são divididas em proibições, mandamentos ou recomendações. Como assim proibições? Você não pode fazer tal coisa, você não deve fazer, né? Vou dar um exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez sobre os 10 mandamentos que tem na Bíblia lá. Aqueles 10 mandamentos lá nem sempre são mandamentos, às vezes são recomendações, às vezes são proibições, né? Então quando diz lá não matar, é uma proibição, você não pode matar, tá? Não é para matar, né? Nesse caso aí tem uma explicação também que não é tão simples assim, não é só não matar.
é não matar de forma injusta. Se a pessoa tiver que se defender e nessa autodefesa ela precisar matar, né, esses 10 mandamentos aí, eles não condenam aí a pessoa. Mas não matar é uma proibição. Não mentir, não pode mentir. Isso é proibição. Mas tem um desses mandamentos assim, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um mandamento, está dizendo para fazer, né? Não cobiçar, ó, não, já é uma proibição, não cobiçar o que não é teu, né? E outras coisas assim. Então, geralmente as religiões elas têm dentro da sua doutrina isso, os seus mandamentos, suas proibições, suas recomendações, tá? Eu vou dar um exemplo. Para algumas religiões, por exemplo, é proibido beber bebida de álcool. Algumas igrejas evangélicas têm essa proibição. Elas entendem que não se deve beber bebida de álcool, cerveja, vinho, cachaça, uísque, essas coisas assim. Algumas religiões proíbem, tá? Outras religiões não proíbem, mas recomendam que, ó, não é bom que você faça isso, não é bom que você beba. Vocês compreenderam? Então há uma diferença entre proibição e recomendação, tá? Então as doutrinas são assim, mas dentro da doutrina não é só isso. Dentro da doutrina se diz o que você deve acreditar, com quem você deve andar, com quem você deve conversar, o que você deve fazer, né? Por exemplo, faz parte da doutrina, né, dentro da doutrina católica, por exemplo, que quando você passar em frente a uma igreja, uma capela, um lugar sagrado, uma imagem de um santo, até mesmo em frente a um cemitério, né, ou qualquer lugar que tenha alguma referência, uma cruz, o católico é orientado na sua doutrina que ele deve fazer o sinal da cruz, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O católico é orientado a isso. Isso faz parte da doutrina católica. O evangélico já não faz isso, o evangélico não faz sinal da cruz. Mas o evangélico também tem uma doutrina, geralmente, que ele aprende. Se ele passar por um irmão da igreja, um conhecido, é muito comum que ele olhe para o irmão e diga: a paz do Senhor, a paz, irmão. Então, faz parte da doutrina evangélica que as pessoas façam isso, tá? Então, doutrinas são as orientações, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? Isso são orientações. Então, a definição de religião, lembra? Religião é a crença na existência de seres ou forças sobrenaturais. Vocês já entenderam o que são esses seres e essas forças sobrenaturais. E a manifestação dessa crença através de doutrinas. Então, as doutrinas são os regulamentos, as ordens, aquilo que pode e que não pode fazer. Há um detalhe: nós temos doutrinas que não são religiosas, tá? Doutrinas sociais, né? Como assim doutrina social? Por exemplo, nós vamos ter agora algumas doutrinas que vão ter que ser seguidas na escola, né? Que doutrinas são essas? Voltar à aula presencial, usar máscara, distanciamento de 1,5 m, não tocar a máscara com a mão, tirar ou colocar ela através dos elásticos, né? Não compartilhar utensílios, lavar as mãos com álcool em gel, né? Isso vão ser doutrinas que vão ter que ser seguidas na escola, são as regras da escola. A escola sempre teve regras, sempre teve regras. Por exemplo, você sabe que você não deve ficar conversando com o teu colega do lado enquanto o professor está explicando uma matéria, um conteúdo. Você sabe que você não deve levantar do teu lugar sem pedir permissão do professor, da professora. Você sabe que você não deve sair para o banheiro sem autorização, né? Tudo isso você sabe, são regras, são normas, ou seja, é uma doutrina social que tem na escola, tá? Agora nós vamos ter mais doutrinas, e que não são só sociais, são doutrinas de segurança, de higiene, de saúde, tá? Então nós temos várias doutrinas ao longo da nossa vida. O que difere no caso da religião é que a doutrina tem a ver com a questão da espiritualidade, tá? Tem a ver com aquilo que é subjetivo. Eu sei que vocês não vão entender agora o que é subjetivo, mas mais para frente a gente vai estudar isso, tá? Então, as religiões, elas têm as suas doutrinas. E além das doutrinas, tem os rituais. E é nessa parte aqui que nós vamos ter que ter bastante atenção. O que é um ritual? Tá? Um ritual é uma prática, é uma ação que quando ela é realizada, o ritual quando ele é realizado, quem enxerga sabe que aquilo tem um significado, sabe que aquilo tem um significado além do que está sendo feito, né? Como assim? Rituais são ações ou práticas que são visíveis, né?
mas que podem ser coletivas, várias pessoas fazem junto, ou só você, ou pode ser individual, só a pessoa faz, né? Pode ser de forma pública, num lugar na rua, onde todo mundo vê, ou pode ser em particular, em secreto, né? E os rituais, eles têm de vários tipos. Eles têm ritual de iniciação, ritual de consagração, ritual de passagem, ritual de maioridade, tá? Tá, mas como assim? O que são tudo isso? Bom, vou explicar, vou começar. Rituais religiosos, como eu disse, práticas que são visíveis. Então, quando você faz algo da tua religião, ou relacionado à religião, que ao ser visto aquilo, uma pessoa vê você fazendo aquilo, ela consegue identificar que aquilo ali tem a ver com a tua fé, isso é um ritual. Tá bom? Por exemplo, orar, rezar. Orar ou rezar, tanto faz. Você baixa a tua cabeça, faz a tua oração, né? Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, ou uma oração espontânea. Essa atitude, essa ação é um ritual. Porque no momento que você está fazendo uma oração, fazendo uma reza, a pessoa que vê você fazer aquilo, ela sabe, ó, essa pessoa, ela é religiosa, tem a ver com a religião, ela acredita em algo além dela. Provavelmente ela é cristã, né? Quando você, mesmo exemplo, faz o sinal da cruz, né? Quando você faz o sinal da cruz, uma pessoa vê você fazendo aquilo, ela sabe, ó, essa pessoa é católica, porque só católico faz sinal da cruz, né? O evangélico não faz, o mórmon não faz, o testemunho de Jeová não faz, né? Então, ao fazer o sinal da cruz, ele além de ser uma doutrina, ele é também um ritual, né? Porque ele demonstra aquilo que você crê. Um outro exemplo, vou usar novamente o exemplo que eu usei antes, o cumprimento do evangelho. Se você está andando na rua e vê duas pessoas se cruzarem, e essas pessoas se cumprimentam dessa forma, a paz do Senhor, irmão, isso demonstra que aquilo que eles acreditam, ou seja, isso está demonstrando que eles são evangélicos, provavelmente. Então, é um ritual também, né? Eu sei que quando a gente fala a palavra ritual, eu, quando era mais jovem, né, eu ouvia a palavra ritual, pensava, um monte de gente dançando ao redor de uma fogueira. Para mim, ritual era isso. Não deixa de ser, também é. Mas existem vários tipos de rituais e nós fazemos rituais todos os dias, tá? Nem sempre o ritual é religioso, tá? Que nem a doutrina. Tem a doutrina que é social, tem a doutrina que é de saúde. Nós também fazemos rituais que não são religiosos. Escovar os dentes de manhã, ritual de higiene, né? Sentar ao redor de uma mesa para poder almoçar, para jantar, é um ritual familiar, né? É um tipo de ritual. Tomar banho, ritual de higiene também. Uma festa de aniversário, por exemplo, também é um ritual social, onde as pessoas vão celebrar mais um ano de vida que a pessoa completou, né? Então, assim, existem vários tipos de rituais, mas vamos além. Aqui eu estou falando do ritual social, ritual de higiene, mas vamos para o ritual religioso. Então, fazer o sinal da cruz é um ritual, orar é um ritual. Se você vai numa missa, a missa toda é um ritual. Um culto, a missa é na igreja católica, né? Um culto é na igreja evangélica. Um culto na igreja evangélica é um ritual, né? Por que é um ritual? Porque ele é formado de partes que são ensaiadas, que são preparadas, né? Começa geralmente com oração, tem louvor, né? Tem o ofertório, aí tem a mais oração, pregação, né? Onde se faz um sermão, né? Oração pelas pessoas, despedida, né? E assim por diante. Na missa a mesma coisa. Tem lá as intenções da missa, tem lá uma música, né? Tem o ofertório, tem a homilia, né? Que é a pregação, o sermão e assim por diante. Tem todas. Então isso é um ritual mais elaborado, mas é um ritual. Quando você vai num casamento, o casamento ele é um ritual social e religioso. Social porque as pessoas estão se unindo, né? E aí elas vão, digamos, você pode ver assim que na maioria das vezes quando as pessoas casam,
né? Geralmente a mulher, um dos cônjuges, passa a assinar o seu nome com o sobrenome do outro, né? Então estão se unindo perante a lei. Mas existe a bênção religiosa, é o casamento religioso. É um ritual também, né? Onde eles vão ser abençoados para ter essa união. Um batismo. O batismo lembra que eu falei que tem ritual de passagem, ritual de iniciação? O batismo é um ritual de iniciação, por exemplo. Quando a pessoa está sendo batizada, ela está demonstrando publicamente que ela está entrando ou passando a seguir uma determinada religião, uma determinada crença, independente da idade, se é um bebê, se é um adulto, se é um jovem. O batismo é um ritual de iniciação. O crisma, para quem é católico lá, a primeira comunhão, crisma e a primeira comunhão são rituais de passagem. O casamento é um ritual de passagem, né? Funeral, o que é um funeral? Um velório, um enterro de uma pessoa também é um ritual, digamos assim, fúnebre, né? Um ritual de despedida, vamos dizer. Então, existem vários tipos de rituais, né? Casamento, batizado, missa, culto, oração, reza, fazer o sinal da cruz, cumprimentar com a paz do Senhor, tudo isso são rituais. Vocês compreenderam? Então, o que acontece? Nós vimos aqui a definição do que é religião. Religião, crença na existência de seres ou forças sobrenaturais. Entendemos o que é crença e o que são as forças e seres sobrenaturais. E a manifestação dessa crença através de quê? De doutrinas e de rituais. Vocês compreenderam? Então, essa é a definição de religião. Definição que nós usamos no ensino religioso para que a gente possa estudar, tá? O que é religião, né? O que são as diferentes formas de manifestação de fé, tá? Então, se você tiver alguma curiosidade em relação a isso, você vai poder mandar aqui pelo YouTube mesmo, colocar a sua pergunta, né? Você vai ver que tem embaixo a opção de comentar, isso desde que você tenha entrado com o link, com o teu link no teu perfil, né? Ou então, no caso dos alunos que fazem parte dos grupos de WhatsApp, pode me mandar, né? Peço sempre que me mandem em horário adequado, né? Seja durante o dia, né? Principalmente nos horários, digamos assim, de dia, né? À noite, de preferência, evitem, né? Que o professor tem família também, tem a casa dele, ele não fica 24 horas sendo, digamos assim, disponível para estar respondendo ao aluno, né? Mas principalmente pelo Class 1, se nós adotarmos o Class 1, ou quando voltarmos à aula presencial, vocês podem me perguntar na aula presencial daí, que eu vou ter prazer em responder para vocês, tá? Mas hoje, se você ficou definido para você bem, ficou bem claro para você o que é religião, né? Crença na existência de seres ou forças sobrenaturais e a manifestação dessa crença através de doutrinas e rituais, se você entendeu isso, você já está com meio caminho andado. A nossa próxima aula, nós vamos saber o que é, então, especificamente o ensino religioso. É um pouco mais curto, mas vai ficar mais fácil de você entender. Lembra que eu falei, primeiro a gente precisa entender o que não é ensino religioso para depois entender o que é ensino religioso. Detalhe, quando eu digo que nós vamos ver mais coisas para frente, eu estou falando aqui dos próximos 4 anos, tá, pessoal? Nem tudo que eu falei aqui você vai conseguir ver ou vamos conseguir estudar agora no 6º ano. Muitas coisas são assuntos do 7º, outras são do 8º e outras do 9º, tá? Em todos esses anos você vai ter ensino religioso e nós vamos poder estudar tudo isso, vamos poder ver tudo isso, tá? Então, vai preparando aí as tuas curiosidades, as tuas perguntas, né? Se for na aula é melhor, fica mais fácil responder na aula. E se for através desses meios aí tecnológicos aí, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque eu só quero lembrar vocês que eu sou o professor de ensino religioso da tua escola, mas não só da tua escola, sou professor de 3 escolas, tá? Ao todo eu tenho 40 turmas de 6º ao 9º ano, isso dá quase 1.200 alunos, eu acho que dá um pouco mais até de 1.200 alunos. Então assim, a semana toda eu estou envolvido com alguma coisa, ou é uma aula, ou é gravando vídeo, ou é respondendo pergunta, ou é preparando alguma coisa. Então dificilmente eu vou ter tempo para responder de imediato. Mas se você fizer a pergunta, eu vou tentar responder, ok? Bom, por hoje era isso, tá? Eu vou deixar disponível para vocês depois
se for no Class 1, a hora que estiver disponível vai estar o texto lá, mas a definição do que é religião você pode pegar aqui no vídeo mesmo, é só voltar, dar pausa, caso eu tenha falado muito rápido, tá? Vou repetir de novo. Religião, crença na existência de seres ou forças sobrenaturais e a manifestação dessa crença através de doutrinas e rituais. Ok, pessoal? Por hoje era isso, um abraço para todos vocês, tchau, tchau, até a próxima aula.